Seja bem-vindo e bem-vinda à programação da Rádio Palermo e também o nosso canal no YouTube. E hoje a gente vai falar de literatura, vamos falar de livro, educação e também de diversidade. Está aqui comigo para conversar com vocês o professor Alex Francisco, que lançou recentemente o livro Páginas Coloridas. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo aqui à rádio e ao YouTube. Cláudio, muito obrigado pelo convite. Que alegria estar aqui com vocês para poder falar desse novo lançamento, né, dessa nova proposta de trabalho. E estou muito feliz de poder compartilhar aqui com os seus espectadores, com as pessoas que te acompanham, mais esse lançamento. Esse livro que já é que número, professor? É o meu quarto livro. É o meu quarto livro. E é o primeiro de não ficção. Eu tenho Que os meus legal. três primeiros livros são livros de ficção, são livros de dramaturgia, A Visita, Corpo Condenado e A Nevasca. A Nevasca recebeu o prêmio de melhor dramaturgia dos prêmios literários da Fundação Cultural do Pará. E agora trago o meu primeiro livro de não ficção publicado, que é o Páginas Coloridas. Ele é uma versão da minha dissertação do mestrado para a ECA USP, onde eu pesquiso as editoras que publicam livros de temática LGBTQIAPN+. E o livro ele se divide em três partes, né, que eu acredito seja interessante falar com o seu público agora, que a primeira parte é falar o que foi, né, o que foram os meios de comunicação, como foi a imprensa em consonância com o surgimento da comunidade LGBTQIAPN+, organizada politicamente, como temos hoje. E depois também esse livro vai para uma segunda parte onde ele fala sobre o que é essa literatura de nicho que atende às demandas da diversidade sexual e de gênero. E numa terceira parte, esse livro mostra um panorama dessas editoras independentes que existem no Brasil e que publicam dentro dessa cena de nicho, e faz um recorte para editoras do estado de São Paulo, que realizam esse trabalho que, além de ser um trabalho de forte representatividade, também é um trabalho que exige uma nova dinâmica econômica, social e cultural. A gente está falando de editoras de pequeno porte, editoras independentes, e que tem aí no ativismo em levar a causa da comunidade adiante, mas também reflete muito sobre o que é publicar livro no Brasil, né? E não é fácil publicar livro no Não Brasil. é fácil. Não é fácil. Para quem está na rádio, tem um banner do livro no nosso site. Lá tem um link que te leva diretamente ao Mercado Livre, onde você pode adquirir. Quem está assistindo no YouTube, na descrição aqui do vídeo vai estar o link também para você acessar e poder comprar o livro e também o Instagram do professor para conhecer mais do trabalho dele. Você falou da questão da mídia, é, que tem sido aí, de uns tempos para cá, um papel até crucial nessa construção de identidade. Mas eu me lembro que quando, por exemplo, surgiu a AIDS, existiam muitas notícias vinculando, né, a AIDS como uma doença gay, uma doença do público LGBTQIAPN+. O senhor chegou a pesquisar essa mudança que a mídia foi com o passar do tempo encarando essa questão da diversidade? Sim, Cláudio, o livro também fala sobre esse período, até porque era um período onde as informações, não se tinha acesso a tantas informações assim, e foi um período em que foi necessário discutir saúde sexual na mesa de todos os brasileiros. É, Esse é um momento muito delicado, porque também precisou se pensar em políticas públicas e olhar para o público da diversidade sexual e de gênero de uma maneira mais cuidadosa. A gente está falando de saúde pública, está falando de atendimento ao cidadão. Então, naquele período, por exemplo, existiam publicações que eram voltadas para o público LGBTQIAPN+, e que esclarecessem algumas questões de saúde pública. Isso foi importantíssimo. O livro também registra que foi por causa dos movimentos homossexuais na época, ou de homoafetividade, que foram possíveis brigas e até conquistas por questão de saúde pública mesmo. Grupos Somos, por exemplo, alguns grupos em São Paulo, grupos que estavam já se organizando em todo o país,
já estavam atentos a isso e reclamaram essa questão pública para que a comunidade pudesse ter os cuidados necessários como uma garantia dos direitos. Então, é uma comunidade que resiste muito, né? A cada novo ciclo, a cada nova história, resiste muito. E foi importante as publicações desse período esclarecerem muitas questões, porque elas também começou a se falar o que é ser uma pessoa que foge dos padrões heteronormativos, né? Então, só para você ter uma ideia, quando a gente fala da questão do HIV e AIDS, a gente está falando de colocar à mesa discussões que uma família precisa pensar, né? Esse período borrou muitas das identidades, né? Então, a gente teve, por exemplo, muitos artistas que acabaram tendo sua sexualidade expostas por conta dessa questão. E aí começou-se esse lugar de pensar, poxa, mas olha, aquele ator daquela novela, ele tinha marcos tão fortes de heteronormatividade e ele surge com essa história da relação homoafetiva. Então, isso mexe muito culturalmente, né, com o brasileiro. E as publicações daquele momento foram fundamentais para isso, né, para também esclarecer algumas questões. Eu me lembro, estava na escola, na época que o Lauro Corona, né, que era um artista que tinha ali uma visão como sendo um galã, né, e de repente assume a homossexualidade, e tem a questão da doença também, aí depois veio o Cazuza também, Sim, tá dando isso obriga, visibilidade. Cláudio, isso obriga a família brasileira a discutir o que é as sexualidades, né? A discutir muitas das questões. Então, esse foi um momento muito delicado, mas também um momento de muita atenção, né, para a comunidade LGBTQIA+, e um momento de literatura sobre isso. A gente fala muito isso sobre o livro, né? Quanto as letras têm um poder de fazer conversar sobre as identidades, mas também tem um poder de luta, resistência, um poder de cuidado, uma luta pelos direitos humanos, né? Isso foi necessário durante todo esse período com os veículos de comunicação e também com uma literatura de ficção ou de não ficção que se aborde as realidades e as histórias de pessoas não normativas. E quando eu estou dizendo não normativas, são aquelas que fogem a uma norma social que impõem regras certamente duras e heterossexuais às pessoas que são de uma normatividade diferente, ou que performam o corpo e a sexualidade de uma forma diferente da norma, né? Sim, a gente teve vários avanços desse período. E como é que o senhor analisa hoje, por exemplo, a gente tem a questão da Rússia, países africanos em que matam as pessoas que têm sexualidade diferente daquilo que somente os religiosos acreditam que não é o normal. A gente tem hoje o Trump, na Europa, o governo húngaro, o próprio governo italiano. Aqui no Brasil, as questões, né, essa direita e esquerda, como que o senhor tem visto hoje, dentro dos seus estudos e do estudo da literatura, essa questão que parece que falar de diversidade é só quem é de esquerda e quem é da direita fica menosprezando, fica falando aquela questão, né, da linguagem neutra. A gente vive um embate hoje que deixa as questões mais importantes de lado para ficar nessa superficialidade. Parece que é um fenômeno mundial. Todas as questões, Cláudio, que fogem a uma norma que a sociedade impõe com uma maneira de regular as sexualidades ou regular os desejos de uma sociedade, ela vai causar esse abalo nessas relações culturais, né? O livro também aborda muito e tenta trazer um certo esclarecimento sobre como funciona essa dinâmica de estrutura social. Quando nós falamos da homossexualidade, quando o termo surge, homossexualidade, ele surge antes do termo heterossexualidade. Por quê? Toda vez que você tem algo que se foge a uma norma, você cria esse termo e cria o que seria o correto. Então, primeiro surge o termo homossexual, depois surge o termo heterossexual, dizendo que as performances heteronormativas serão as performances adotadas por uma sociedade. Só que como você controla o desejo? Como você regula as sexualidades? Como você regula a manifestação dos corpos? Um corpo que ele é não normativo, ele foge a algumas regras que atendem a algumas demandas sociais. Se nós pensarmos uma estrutura heterossexual, nós temos o capital, nós temos a religião, nós temos a educação e o próprio Estado, dizendo as regras que aquela sociedade vai viver por uma série de fatores, entre elas o próprio capital. Uma manutenção da existência de um capital que gire e que dê renda para essas instituições.
Quando esse corpo não normativo ele resiste, ele vai contra isso, ele acaba sendo marginalizado. Né? Em linhas gerais, o livro até aborda isso, né? Essa figura que é a figura do homem heterossexual, de família, de religião, que tem posses, tem-se a ideia de que ele vai manter uma sociedade. A figura homossexual, a figura fora dessa norma pensada para a sociedade, ele não necessariamente cumpre todas essas regras sociais. Portanto, ele vai ser marginalizado. Então, esse é o primeiro ponto. Nós vivemos ainda assim uma sociedade onde é necessário muitas dessas discussões, porque nós temos grupos sociais que ainda entendem a homossexualidade como um critério marginalizado, algo à parte da sociedade. Não, ela faz parte dessa sociedade. Inclusive, é engraçado curioso essa abordagem de pensar que tudo bem, eu rechaço, eu não reconheço o seu corpo homossexual, mas se você paga imposto, tudo bem. Se você consome, tudo bem. O seu dinheiro eu quero. Eu vou criar um produto para você consumir. Então, olha que interessante, né? Essas questões sociais. Então, pelo capital, ok, eu te aceito, né? Ou finjo que te aceito, né? A gente está Não, falando, essa questão dessas normas, então, vão ser regras impostas por uma sociedade que não aceita tudo que é o contrário. E aí a gente vai para os extremos. O Brasil ainda é um país que mais mata pessoas por conta da sua identidade sexual. Nós, infelizmente, temos países ao redor do mundo que têm a homossexualidade como punição, a pena de morte para quem performa esse corpo. Então, mas também, Cláudio, nós temos assim avanços que são interessantíssimos de se pensar, a questão de direitos à saúde, de direitos a setores econômicos, de direito à união estável, né? De algumas conquistas, por exemplo, em universidades, em conquistas na própria literatura. Né? Hoje a gente vê uma grande possibilidade de se ler sobre o que é ser uma pessoa não normativa dentro dessa sociedade. Nós temos aí uma nova geração que entende a sexualidade de uma outra manifestação, né? O próprio transbordamento da sigla LGBTQIAPN+, que para algumas pessoas é assustador, uma sigla tão grande, ela tenta, né, trazer para dentro de si, abarcar todas essas sexualidades que existem. O sinal de mais ele não é aleatório, ele diz que existem várias possibilidades de sexualidade e nós estamos lidando com uma sociedade de 2025 anos depois de Cristo, né? Depois do que a gente chama de antiguidade. Então, os caminhos eles vão se construindo também. O que não se pode nesse momento, eu acho que o livro também aborda muito sobre isso, é retroceder. A gente tem que pensar com muito cuidado e estar vigilante o tempo todo para garantir direito a uma cidadania. Isso, tudo isso que a gente está falando, de uma sociedade rica em diversidade, e aí a gente vai falar de uma diversidade que se explode em diversas vertentes, religiosa, cultural, e que é preciso ter garantidos os direitos e o respeito a essas diversidades todas, né? Então a gente vai ainda encontrar uma cena muito extremista, porque existem uns grupos que são mais conservadores, e a conservação era para se manter as normas que os alimentam, né? Esse grupo sempre vai criar narrativas que deturpam a realidade, narrativas que, de alguma forma, desconstroem esse discurso do cidadão homossexual, tentam o tempo todo fazer isso. Nós vamos ter tentativas de censura. Eu recordo muito da questão da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que houve uma censura a uma HQ que tinha um beijo entre dois rapazes no interior da revista e criou toda aquela situação extremamente delicada. A gente está falando de censura. Então, nós ainda vamos conviver ainda com esses grupos de alguma forma, e por isso nos torna mais vigilantes, né? Vigiar o tempo todo para que essas conquistas, ou que esse discurso, ou que tudo que foi conquistado até agora por essa comunidade, que já tem mais de 40 anos, não se perca. verdade. O livro Páginas Coloridas, do professor Alex Francisco, é só você acessar aí o link que está na descrição do vídeo, ou o banner que está no site. Você vai direto lá para o Mercado Livre e vai conhecer mais um pouquinho desta obra que a gente está conversando hoje aqui, tanto no YouTube quanto na Rádio Palermo. O senhor falou das publicações das editoras.
A gente sabe que o mercado, né, às vezes ainda tem uma certa restrição a determinados temas, principalmente quando se fala em diversidade. Como que essas editoras estão sobrevivendo e, ao mesmo tempo, tendo que ter uma ação de marketing é, quase que de sobrevivência para poder levar esses assuntos para a sociedade? Olha, Cláudio, o mercado editorial brasileiro é um mercado muito diverso, né? Nós temos as grandes casas editoriais, as grandes empresas e até conglomerados do setor editorial, que possuem aí uma ficha de pagamento extensa de muitos colaboradores, né? Que primam por uma qualidade interessante nas produções, que primam pela escolha de títulos que, além de tentar colaborar com a sociedade, também de alguma forma tem uma resposta que seja financeira interessante. Nós temos as editoras de médio e pequeno porte, que muitas vezes dão conta de trazer à luz textos que talvez, né, não fossem escolhidos pelas grandes casas editoriais, e aí nós temos a chance de novas autoras, novos autores estarem numa cena, terem o teu livro publicado e fazer circular suas ideias. E nós temos o próprio autor, a própria autora, que hoje tem acesso democratizado às informações do que é produzir um livro, do que é editar e publicar o próprio livro, e que tomam para si esse desejo de se realizar enquanto escritor e fazer circular as suas ideias. O mercado editorial brasileiro é muito amplo, e por conta dessa amplitude, a gente tem sistemas econômicos diferentes, né? Então, a grande editora pensa de uma forma, a casa editorial de médio e pequeno porte pensa de outro. Geralmente, a de pequeno porte também está aliada à edição independente. O que significa isso? É uma editora pequena, geralmente uma editora de nicho, ela tem um público específico, ela não publica títulos variados de diversos temas, ela aposta nesse nicho e ela não tem por trás uma grande empresa ou um grande investidor. Geralmente é uma editora de uma pessoa idealista, mas que também está de olho no capital e que está ali querendo produzir os livros, está querendo abrir espaço para novas escritoras, novos escritores, e toma para si encarar um sistema que é brutal, muitas vezes, né? Com práticas de desconto agressivas, com direitos autorais com um número menor, com um papel caro de impressão, né? Tendo que lidar com a venda livro a livro nos eventos presenciais agora, né? Enfim, e também na cena digital, não tendo uma verba grande para marketing digital e tendo que investir de alguma maneira para que esse livro seja publicizado. Então, é um mercado muito amplo, muito grande. Dentro desse mercado, existe um nicho que é o nicho LGBTQIAPN+, ou de editoras que publicam histórias para a diversidade sexual e de gênero. E no livro, a gente conseguiu fazer esse levantamento mapeando essas editoras pelo Brasil. Então, ao todo no Brasil, a gente conseguiu localizar 18 editoras, entre 14 editoras, de fato, estruturadas pensando nisso, e 4 selos editoriais que fazem parte de uma editora, mas eles são selos exclusivos para isso, ou seja, a editora ela tem o seu catálogo diverso, mas tem um braço pensado só para a diversidade sexual e de gênero. Quando a gente faz um recorte para o estado de São Paulo, por exemplo, são 3 editoras que o livro aborda, que existem, e que são pensadas, são criadas por mulheres e mantidas por mulheres. Então, é um outro ponto extremamente interessante. Mulheres na Sim. cena editorial. Né? E quando a gente volta no levantamento, a gente descobre, né, a gente consegue ali encontrar um dado que é interessantíssimo. 70% das editoras que existem no Brasil, que são de nicho e que publicam diversidade sexual e de gênero, são criadas e lideradas ou mantidas por mulheres. Então, são as mulheres assumindo essa frente da cena editorial. Inclusive, é interessante isso, né? Porque quando você entra numa editora, quando você entra numa casa editorial, são as mulheres que estão nesse espaço, elas ocupam grande parte dessa força de trabalho. Mas há um histórico de apagamento sobre o que é ser uma mulher editora. E aí a gente volta lá, né? Há alguns tempos, aí, alguns anos, para poder abordar isso no livro também. Existem poucos registros de mulheres editoras, porque certamente os editores homens apagaram as mulheres dessas histórias. Também por um certo machismo, né, de poder acreditar à mulher essa força de trabalho. Isso não acontece só no livro, no cinema também existe isso. Né? Uma das principais diretoras mulheres, ela esteve no momento da primeira exibição do primeiro filme, que é a Alice Guy Blanchet,
e houve um histórico de apagamento dela. Ela fez diversos filmes, ela foi diretora, ela foi roteirista, ela filmou, mas você vai resgatar a história do cinema, os homens são colocados à frente. Então, também esse livro, eu acredito que de alguma forma ele tenta tirar, né, desse apagamento algumas dessas mulheres e na cena contemporânea registrar a história delas. Então, nesse recorte, a gente também fala dessas 3 editoras, que é a Dita Livros, que é comandada pela Luciana Benatti, a editora Pel, que é comandada pela Paula Cury, e a editora Vira Letra, que é comandada pela Manuela Neves, em Franca, no interior de São Paulo. Então, nós estamos falando de editoras de nicho dentro de um ecossistema agressivo de publicação de livros no Brasil, que pensam uma economia diferente e que resistem aí entre o capital e o ativismo para manter essas publicações e dar possibilidade para que autoras e autores que ainda que não estão nessa cena do mainstream editorial possam ter as suas histórias publicizadas. E aí, se me permite uma consideração, Cláudio, tem um ponto que é importante, que é o seguinte: a gente está falando também de bibliodiversidade. O que é a bibliodiversidade? É você poder garantir, por meio das publicações, que o público tenha um acesso a temas considerados importantes e pertinentes para o desenvolvimento social. Muitas das editoras de nicho têm esse comprometimento com a bibliodiversidade, permitir acesso a textos que são importantes para o desenvolvimento dessa sociedade. E nem sempre uma grande casa editorial, não estou dizendo todas, né, não é isso, e essa diversidade nos permite essa discussão, nem sempre as escolhas de grandes casas editoriais são pensadas pela bibliodiversidade. Muitas vezes o capital vem à frente, porque você tem uma folha extensa de colaboradores a pagar também. Então, eu falo isso com muito cuidado, aqui não dizendo que existe o certo e o errado. São modos muito complexos de se fazer livro no nosso país. Com certeza, a gente tem que tomar cuidado mesmo, e é legal essa sua visão e, e essa sua visão de unir, né, e de entender todas essas questões que envolvem o mercado editorial. Professor Alex Francisco, Páginas Coloridas, acesse o link no nosso site, e você que está na descrição do vídeo, o link está aí também para você adquirir essa obra e entender mais desta pesquisa e deste panorama histórico acerca das publicações aí da temática LGBTQIAPN+. Professor, gratidão, eu sei que seu tempo é muito corrido, gratidão aí por ter aceitado o nosso convite e prestigiado aqui o nosso trabalho. Com certeza é um selo aqui que a rádio ganha muita qualidade. Muito obrigado. Cláudio, eu que te agradeço, aos seus espectadores no YouTube, aos ouvintes que estão acompanhando a gente pela rádio. Muito obrigado pela oportunidade. E se tiverem oportunidade, deem um espaço para Páginas Coloridas, né? Eu acredito que ele é um livro que ele tem uma forma também didática de poder explicar algumas questões que são interessantes, como as questões justamente da história social e a diversidade sexual, como o que é publicar livro no Brasil, né? Eu penso que é um livro que ele não é de nicho, né? Se fala muito sobre isso, né? O livro que é pensado pela diversidade sexual é só para o público LGBTQIAPN+. Não, nós estamos falando de uma literatura que ela pode estar em todas as cenas possíveis, em todos os grupos possíveis. Então, eu também torço aqui para que os ouvintes e os seus espectadores possam também acessar Páginas Coloridas e de alguma forma, construírem, né, desenvolverem reflexões a partir do livro. Mais uma vez, obrigado, Cláudio.